Continuando, o que Deus exige para pôr um termo, ou seja, um fim aos sofrimentos, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento, mas um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Vamos ver essas 3 etapas aqui: arrependimento, expiação, reparação. No arrependimento é a etapa em que eu me ligo, me flagro que eu estava cometendo algo que não faz bem, nem a mim, nem ao meu semelhante. A expiação é o trabalho que eu vou ter para reparar, para desfazer esse erro. Concluído esse trabalho de desfazer o erro, eu atingo daí a reparação. E com isso, o sofrimento decorrente desse mau procedimento cessa. Kardec continua: o espírito é assim o árbitro da sua própria sorte. Sua pertinácia, quer dizer, sua teimosia no mal, prolonga-lhe os sofrimentos. E seus esforços para fazer o bem minoram, quer dizer, diminuem ou abreviam os sofrimentos. Depende da nossa atitude o quanto que nós vamos sofrer em relação a qualquer ocorrência na nossa vida, né? Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Lembrando que nós começamos a falar. O sentido relativo nós podemos entender como sendo o sentido original da palavra eterna, algo que nós percebemos como sendo muito tempo, ou um tempo não conhecido, e não no sentido absoluto, que significa durar para sempre. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo, quer dizer, o fim da sua situação, e crer que há de sofrer sempre. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Um exemplo bastante recente dessa colocação aqui é no filme Nosso Lar, também baseado no livro de mesmo nome, que André Luiz nos trouxe pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Lá no filme Nosso Lar, o médico encarnado, André Luiz, era um ser irritável, bastante ligado aos prazeres materiais, muito pouco espiritualizado, né? Quem viu o filme deve lembrar disso, e quem não viu o filme fica a sugestão de tanto ver o filme quanto ler o livro, né? Especialmente ler o livro, que tem 90% a mais de informação. Pois bem, quando o médico encarnado André Luiz desencarnou, quando seu corpo físico morreu, ele não virou anjo ou um santo de uma hora para outra. Ele continuou sendo essa mesma pessoa. E ele passou um tempão fechado em si, nessa mesma personalidade, muito mais ligada à materialidade do que ligada à espiritualização. E por isso que ele ficou um bom tempo ali em uma região dificultosa. No filme não se cita o tempo, mas no capítulo 7 de Nosso Lar, Lísias, que é um personagem que também aparece no filme, informa André Luiz que ele passou pouco mais de 8 anos consecutivos em uma região umbralina. Por quê? Porque ele não era ajudado? Não, de forma alguma. A gente não consegue ajudar quem não quer ajuda. E se eu não me permito receber ajuda, eu não vou também ser ajudado. A ajuda não se impõe. E o André Luiz ficou fechado em si durante esse tempo, até que ele se cansou daquela condição infeliz que ele estava vivendo. Aí o arrependimento fez com que ele simbolicamente estendesse a mão para aí sim ele ser resgatado daquela situação dificultosa. Temos aí um exemplo no filme Nosso Lar que traz claramente este ensino que é trazido aí no livro O que é o Espiritismo. Recomendo fortemente a leitura desse livro. E a reencarnação desfaz o mito das penas eternas. A reencarnação é, portanto, um processo de melhoria contínua da nossa evolução espiritual. Aí nós trazemos uma publicação que é a Revista Espírita. Allan Kardec, desde 1858 até a sua desencarnação em 1869, ele pessoalmente editava uma publicação mensal chamada Revista Espírita. Muito interessante de ser lida para aprofundar o conhecimento da doutrina. Sempre junto com as obras básicas, é claro, né? Especificamente, na Revista Espírita de outubro de 1860, Kardec, em um artigo, fala sobre penas eternas. Ele diz assim: estando admitido que a justiça de Deus não pode se misturar com as penas eternas, a razão deve concluir pela necessidade de 2 etapas. Primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e forma as suas resoluções para o futuro. É um período normalmente vivido na erraticidade, que é chamado o período entre encarnações, né? E depois vem uma segunda etapa, que é de uma existência nova em harmonia com o adiantamento desse espírito. Quer dizer, nós passamos na erraticidade estudando, verificando o que nós fizemos de legal, que a gente não está só aqui para resgatar erros, né? Nós estamos aqui para aprender também e ter as boas consequências do que nós já aprendemos e fizemos de bom.
vimos o que nós fizemos de bom, o que ainda precisamos melhorar, e junto com o nosso anjo guardião, nós vamos fazer o nosso plano reencarnatório para o nosso retorno, e assim vai como nós vimos fazendo aí há vários milênios. Por isso que a pluralidade das existências elimina a hipótese de penas eternas, entendidas como penas que não vão acabar nunca. Concluindo, vamos lembrar que pena não tem a ver só com punição. Pena também significa, pelo dicionário, sofrimento, tristeza, angústia. Assim como não existe punição nenhuma de forma eterna que vá durar para sempre, também não existe sofrimento, não existe tristeza e angústia que vá durar para sempre. Às vezes, mergulhados na tristeza, naquele turbilhão do momento, a gente começa a perder o referencial de que parece que não vai acabar nunca. Mas esse estudo serve para nós colocarmos na nossa mente e no nosso coração que mesmo que parte de nós diga que não vai acabar nunca, nós tenhamos tranquilidade e fé para sabermos que vai sim acabar, dependendo da nossa melhoria, do nosso esforço e da nossa resignação. Vamos exercitar o perdão, saber nos perdoar, perdoar o nosso semelhante. Muito sofrimento que nós vivenciamos tem a ver com isso. Eu fiz alguma coisa de errada para alguém e no fundo não me perdoo. Fico com aquele remorso me corroendo por meses, décadas, quem sabe séculos. Quando é que eu vou querer acabar com isso? Eu é que escolho. Não, eu vou superar isso, eu vou começar a trabalhar em algo relacionado ao bem a respeito desse tema e vou superar essa mágoa. Porque isso é uma força que nos freia, nos retarda a evolução espiritual. E perdoar os outros também, né? Alguma coisa que alguém me fez e que me feriu, que me magoou, vou ficar nutrindo aquela mágoa por quanto tempo e para quê? Não faz bem nem a outra pessoa e nem muito menos a mim mesmo. Então, muitos sofrimentos que nós vivenciamos por um tempo gigantesco, muitas penas eternas que a gente acaba se impondo, tem a ver com a falta do exercício do perdão. Seja qual for a dificuldade que nós enfrentemos, vamos lembrar que ela dura pouco em relação aos nossos milênios de existências. E quando nós entramos para enfrentar alguma dificuldade como lição e não como castigo, nós nos tornamos mais inteligentes, mais preparados. Inteligência. Allan Kardec define nos comentários da questão 71 de O Livro dos Espíritos o que é inteligência, que é a consciência de que nós existimos e a capacidade de interagir com o mundo e atender às necessidades do mundo à nossa volta. Mais de um século depois, uns 140 anos depois, a psicologia da Terra define inteligência como a capacidade de resolver problemas, totalmente coerente com o que Kardec tinha dito bem mais de um século antes. Então, entendendo nossas dificuldades, tribulações como lições e não como castigos, nós nos tornamos mais inteligentes, mais capazes de ajudar a nós mesmos e aos outros, ao nosso semelhante. E vamos lembrar o discípulo Simão Pedro, na sua primeira carta, como ele disse no capítulo 4, que a caridade cobre a multidão dos erros. Em algumas traduções da Bíblia, o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, todo bem que nós fizermos vai nos fazer evoluir espiritualmente. E com isso, nós não temos necessidade de passar por determinadas penas como se nós não nos aperfeiçoássemos como espíritos. Então, todo bem que nós fizermos vai reverter para nós mesmos, para o nosso próprio bem. Basicamente, esse era o recado que eu queria dar. Gostaria de agradecê-los imensamente pela paciência e pela atenção. E para nós agradecermos esse nosso encontro de hoje, convido todos a fazermos a nossa oração, a nossa conversa com o nosso anjo da guarda, que é o nosso Mestre Jesus. Quem quiser pode fechar os olhos para evitar qualquer dispersão e vamos mentalizar a figura do nosso Mestre e dizer: querido Mestre Jesus, te agradecemos muito pela oportunidade que nos deste no dia de hoje para revisarmos e cada vez mais aprendermos um pouco das tuas lições tão importantes para nosso aperfeiçoamento espiritual. Agradecemos também a todos os trabalhadores dos dois planos da vida aqui do GECAF pelas proteções e inspirações a nós devotados. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que multiplique os bens que nos devotaram a nós. Vamos também irradiar do nosso coração nossas melhores vibrações para as equipes espirituais que trabalham em todo o planeta e que essa nossa modesta, mas sincera contribuição de energia sirva para atender a todos os nossos amigos, nossos irmãos que estejam em sofrimentos físicos ou morais em todos os lugares do mundo, irradiando também essa boa energia para os governantes da nossa cidade, estado, país, de todos os lugares do mundo,
e também aos nossos familiares, e devemos também essas boas energias a todos os nossos irmãos com os quais ainda temos dificuldade de nos entendermos, que eles recebam de nós a bandeira branca da paz. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, meu Deus, por tudo que nos destes, nos dás e ainda nos darás. Fica conosco e que nós tenhamos foco e boa vontade para ficarmos contigo. Pedimos a tua bênção para encerrarmos o nosso encontro de estudos dessa tarde. Assim seja.